Aleluia. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Obrigado, Vitória. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Aleluia. A partir do versículo de número 4. Eu li esse texto domingo passado e hoje à noite Deus colocou algo em meu coração para poder te ajudar. Nós sabemos que no nosso espírito não existe falta de nada, porque quem mora no nosso espírito? O Espírito Santo. A palavra diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Então, aonde está Cristo? Em nós. Quando a Bíblia fala sobre coração, ela faz ali uma ligação entre espírito e mente. Coração, no grego, segundo a palavra, dá uma ideia de espírito e mente. É a mesma coisa. Coração é íntimo, não se refere a um músculo. Nesse caso, o coração está ligado ao seu íntimo e também ligado à sua mente. Paulo entendia que o povo de Deus era tão cheio de Deus, tão cheio de riquezas, tão cheio de glória, tão cheio de vida, que não nos falta nada no nosso espírito. No nosso espírito, o próprio Deus habita em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém. Aleluia. Você não tem falta de nada. Paulo chega a dizer que nós somos perfeitos em Cristo. Está ouvindo isso, irmãos? Se liga aqui. Nós somos perfeitos, porque o perfeito habita em nós. Quando a palavra fala sobre perfeito, ela fala sobre tendo a condição de corresponder a Deus. Não é que você não tenha áreas em sua vida para corrigir. Existem áreas na sua vida para corrigir, mas isso não diz respeito ao seu espírito. Por isso a gente não precisa chegar para Deus falando: Senhor, eu sou o vaso, me quebra e me faz de novo. Amém? Você não precisa fazer isso. Diga aleluia. Eu vou te dar razões porque você não precisa fazer isso. Eu também não preciso falar e nem cantar: pecador, o mais miseráveis dos homens que sou. Se você é nascido de Deus, a sua história mudou. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, esse tudo se fez novo. Diga amém. Amém. Mas se você não recebeu Jesus, de fato e de verdade, você pode até cantar: pecador, o mais miserável dos homens que sou. Mas você não precisa fazer isso e pode mudar essa canção hoje. Então Paulo entendia que o povo de Deus no Espírito é forte, é poderoso, é perfeito. Por quê? Porque não existo sem a vida de Deus. No livro de João 15, Jesus pergunta: pode por acaso uma árvore dar fruto separado, ou mesmo um ramo dar fruto sem o tronco, sem a raiz? De modo nenhum. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não pode fazer nada. Sem Ele você é apenas um ser numérico na existência, por pouco tempo. Porque o homem em Cristo, ele não apenas existe, ele vive eternamente. Ele não vai viver a eternidade quando for para a glória. Ele já é eterno no momento que o poderoso vem habitar dentro dele. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga: Deus vai habitar em você sem economia nenhuma. Diga: quando ele veio morar em você, toda a sua vida, toda a sua presença, toda a sua glória veio habitar também dentro de você. Olhe nos olhos dessa pessoa vitoriosa e diga: nunca baixe a sua cabeça, nunca olhe para trás. Diga: porque é o maior que habita em você. Não é o menor, é o maior. Quantos têm o maior aqui? Quantos sabem que podem andar de maneira vitoriosa porque o maior está na sua vida? Eu creio, você crê nisso? Aleluia. Isso é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a vivermos assim. Temos o maior, temos a condição, temos a vida de Deus no nosso espírito. E Paulo orava para que os irmãos tivessem os olhos, o entendimento iluminado, os olhos abertos, para que o povo pudesse ver o que carrega dentro de si. Vamos examinar esse texto rapidamente no livro de Efésios, capítulo 1. Vamos abrir esse texto aqui e depois nós voltamos
para 2 Coríntios capítulo 10. Vou te dar algumas ferramentas que vão te ajudar nessa semana inteira. Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 18, diz: iluminados os olhos do vosso coração. Iluminando os olhos do vosso coração. Efésios 1, 18. Tem uma versão que diz: examinando, abrindo ou iluminando os olhos do vosso entendimento, da vossa compreensão. Coração e entendimento é a mesma coisa. Quem tem aí a versão iluminando ou abrindo os olhos do vosso entendimento? Quem tem a palavra entendimento, faz o sinal aí, alguns têm. Abrindo os olhos do vosso entendimento. Em outras versões falam, no caso a minha, abrindo os olhos do vosso coração. Para que os olhos do entendimento? Para que os olhos do entendimento iluminado? Para sabermos o que? Qual a esperança do seu chamamento e qual a pobreza ou a riqueza da sua glória, da sua herança onde? Nos santos. Diga: em mim. Fala: em mim há uma riqueza da sua glória. Mas para que você entenda, veja e compreenda a riqueza da sua glória que já habita em você, você precisa que os olhos da sua compreensão possam ser descortinados. Você está entendendo? Essa era a oração de Paulo. Paulo não orava: Senhor, me dá vitória, Senhor, me dá poder, Senhor, me dá unção, Senhor, me dá um pão para comer, Senhor, me dá um chinelo para usar. Paulo orava para quê? Pai, eu oro pelos irmãos, para que eles compreendam, tenham a mente iluminada. Olha o nível de oração de Paulo. Paulo não tinha aquelas orações de mendigo. Oh Deus, me ajuda. Eu não estou dizendo que você não pode pedir ajuda do Espírito Santo. Eu quero dizer que o ajudador está em você, pronto para entrar em ação. Uma coisa é eu orar para receber a ajuda do alto, a outra é eu confessar o que está em Salmo 46, versículo 1. Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e Ele é o meu socorro, bem presente na hora da tribulação. Amém. Olha para o seu irmão e diga: Deus está presente. Na hora que a angústia bate a sua porta. Diga: na hora que a tribulação chega. Diga: Ele está presente. A oração de Paulo era: abre os olhos deles para que eles vejam. Abre os olhos deles para que eles entendam. Abre os olhos deles para que eles percebam a riqueza, não a pobreza, da sua herança dos santos. Então eu carrego a riqueza, você carrega também, sim ou não? Amém. Mas tem algo aí que precisa ser escancarado para que eu entenda isso. Aonde está? Aqui, na minha mente. E esse é o maior trabalho da igreja. É você compreender que a sua mente precisa ser doutrinada pela mente de Deus. E isso é um desafio, porque Deus vai tirar de uma mentalidade pequena, de uma mentalidade limitada, de uma mentalidade de pobreza, de miséria. Quando eu digo pobreza, por favor, não associe a questão de status social. Não, porque eu posso ter um helicóptero em cima de casa e ser um miserável pobre. Eu me refiro à pobreza no tipo de mentalidade. Isso é pobreza. Entenderam? Eu posso ser um milionário, um rei com a mente de um mendigo. Olhando espiritualmente, nós podemos viver assim também, carregando a riqueza de glória e uma mente presa, cheia de necessidades. E conforme o homem pensa, assim ele é. É o que a Bíblia ensina. Oh, glória a Deus. Paulo orava: abre os olhos, abre a mente, abre o entendimento deles, para que eles entendam, o versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder. Diga: a suprema grandeza do seu poder. Repita isso: a suprema grandeza do seu poder. Por favor, confesse comigo: em mim há uma suprema grandeza do seu poder. Em mim há uma suprema grandeza do seu poder. Vamos dizer um aleluia aí. Aleluia! Mas eu posso ser sabotado e eu posso sabotar essa grandeza do seu poder por causa da mente que eu tenho, por falta de uma mente iluminada. Compreenda o que Paulo ora no livro de 2 Coríntios.
Vamos para 2 Coríntios, volte para lá, por favor. Vamos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que eu vou te ensinar hoje vai afetar a tua oração, vai afetar a sua mentalidade, vai afetar até o teu sistema nervoso imunológico. Aleluia. O que eu vou te ensinar hoje vai mexer na tua vida, até o jeito que você arruma a casa, lava a tua louça, tudo. Verdade. Aleluia. Capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do versículo de número 7. Olha o que Paulo nos ensina. Temos, porém, este tesouro. Aonde? Em vasos de barro. Que vasos de barro são esses? Ele se refere ao corpo humano. Para que a excelência, mais uma vez essa palavra, do poder seja de Deus e não de nós. Olha o versículo 8 que ele fala. Em tudo somos atribulados. Tem irmão, quando vê essa palavra aqui, diz aleluia, glória a Deus, o crente tem realmente que ser atribulado. Mas olha, em tudo somos atribulados, vírgula, porém, tem porém. Porém, aleluia, porém o quê? Não angustiados, perplexos, porém, não desanimados. Perseguidos. O que mais? Olha só, quando os seus olhos são iluminados, você deixa de ser alguém fatalista. Porque é o seguinte, você não pode negar que as pressões existem. Está ouvindo isso? Andar pela fé não é eu ser um iludido. Porque há pessoas que têm medo do sofrimento e eles querem negar o sofrimento por achar que a dor, o sofrimento não existem. Eles podem existir, mas lembrando que a origem do sofrimento não vem de Deus. Não é Deus a origem do mal. Não é Deus a origem do sofrimento. Você entendeu? Eu no mundo estou sujeito a vários contextos que posso eu sofrer. No caso de José, não foi Deus que foi a fonte do sofrimento para José, mas os seus irmãos, por inveja, jogaram José em buraco, e José, por falta de sabedoria, abria a sua boca e falava do que Deus tinha para a vida dele, sem entender que aquilo que você fala em demasia, embora seja maravilhoso e que Deus tenha te mostrado, existem pessoas que não estão prontas para ouvir nem mesmo o que Deus tem de bom através de você e o que Ele pretende fazer através de você. Por essa razão, aprenda a guardar os seus sonhos. Aprenda a guardar a visão que Deus tem te dado. Aprenda a guardar as instruções que Deus tem te falado. Existem coisas que cabem a você. Existem coisas que Deus mostrou a você. E por mais que para você seja simples, para o outro não é simples. Não ignore que o outro não vai entender o que você está falando. Para algumas pessoas, você crer para o casamento pode ser para elas uma afronta. Porque se elas não foram felizes nessa área, elas vão olhar para você e vão tentar puxar você para o campo de realidade que ela está vivendo. Embora possa parecer temporário, ela vai dizer: para de se iludir, o homem não presta, a mulher não presta, por causa da experiência que ela viveu. No entanto, você não precisa vivenciar a experiência do outro. Você não precisa abrir a sua boca e falar para quem não está pronto para ouvir, nem crer no que Deus está te mostrando, que é possível crer, que você pode chegar lá, que você vai cumprir o que Deus tem para a sua vida. Quando Deus deu a visão para Maria, Ele disse: guarde isso, não fale para ninguém, não abra a sua boca. Existem sofrimentos que nós causamos às vezes por falar pelos cotovelos, porque quando a boca não está falando, o corpo fala, a gente sabe disso, mas os cotovelos também falam, e quando os cotovelos não falam, os dedos estão falando, e quando os dedos não falam no Facebook, no WhatsApp, pelo amor de Deus, guarde o que Deus tem para a sua vida, aprenda a curtir a visão, coloque o que Deus está te dando e deixe curtir o que Deus está te ensinando, sem se precipitar, porque você pode gerar uma concorrência desnecessária, você pode levantar alguém que vai te perseguir, sem você nunca ter precisado passar por isso.
o seu irmão, diga o que Deus está te ensinando. Cumpra você. Não espere ser celebrado por outros, amém? Vocês estão compreendendo? A origem do sofrimento não é Deus, a origem do mal não é Deus. E Deus não usa as armas do diabo para te ensinar. Deus não usa as armas do diabo para te mostrar nada. Amém. Mas infelizmente, ou no sofrimento, ou poderia dizer felizmente, Pedro nos mostra que existem sofrimentos que são bíblicos. Quais são eles? Você vai examinar isso lá no livro de 1 Pedro, 2 Pedro também. Eu não vou abrir isso lá agora, preste atenção, porque eu tenho dado seguimento aqui. Mas ele vai nos ensinar que se você está sofrendo por amor à justiça, por ser fiel, por fazer o certo, bem-aventurado sois. Amar uma pessoa que me afrontou, isso é um grande sofrimento para a minha carne. O meu espírito não sofre, mas a carne pode sofrer, porque eu tenho que ceder, eu tenho que voltar atrás. Eu tenho que liberar perdão para aquele que me afrontou. E isso, imediatamente, não é uma tarefa fácil de se fazer. Porém, esse é o caminho inevitável, que a Bíblia chama isso de amor. E a palavra diz que o amor sempre vence. O amor não vence na sexta, o amor não vence no mês dos namorados. O amor vence sempre. Nós aqui andamos em amor, diga aleluia. Creia. Preste muita atenção nisso. Existem sofrimentos que Deus espera que não é que eu passe por eles, mas eu tenho a capacidade de sofrer de maneira justa, pelo que é justo. Amém? Aleluia. Se você acha que cumprir a palavra é um sofrimento, bem-aventurados sois. Porque é muito melhor você sofrer por andar na justiça, por cumprir a palavra, do que sofrer por ser um malfeitor. É o que a Bíblia nos ensina. Aleluia. Quem vai ganhar no sofrimento? O livro de Romanos, capítulo 5, vai nos ensinar que a tribulação, ela promove a paciência, e a paciência, a perseverança. Olha o seu irmão e diga que você pode até ser atribulado. Fale, mas não sofra. Existe um porém. Aleluia. Abatido, porém não destruído. Aonde vem esse porém? Aonde o que se esconde nesse porém? Na compreensão de que dentro de mim eu tenho recursos poderosos e eternos, aonde o próprio Deus habita na minha vida, mas eu tenho que colocar a minha mente para submissa a compreender que há um tesouro que eu carrego dentro desse vaso de barro, chamado corpo. Há um tesouro que nunca o ladrão pode roubar, que o diabo não pode roubar, que pessoas não podem tirar de mim, não podem tirar de você. Esse tesouro são os recursos da glória de Deus habitando dentro da sua vida. Tesouros eternos. Aleluia. Quantos podem dizer aqui: eu sou milionário das coisas eternas que geram milhões. Aleluia. Você crê nisso? Agora vamos voltar para 2 Coríntios capítulo 10. Olha o que Paulo nos ensina. Eu já mostrei isso para vocês. Eu posso ter um tesouro, mas existe um lacre que precisa ser removido. Um lacre que precisa ser removido. Isso afeta a maneira que a gente canta, isso afeta a maneira que a gente ora, isso afeta a maneira que a gente olha para Deus e tudo que Ele nos diz. Que esse lacre é o nosso grande desafio. Eu não tenho que entrar na igreja para quebrar maldições, porque em Cristo as maldições já foram quebradas. Gálatas 3:13. Eu não preciso receber Cristo e passar pelo processo de cura interior, porque o meu interior, que é o meu espírito, já está curado, porque Deus habita no meu interior. Como é que eu preciso de uma cura interior, se aquele que cura habita no interior?
nasceu de novo, você nasceu de Deus. Isso é uma nova criatura. Então o problema não é cura interior. O problema é renovação da mente. Tirar o lixo da mente. Tirar a religiosidade da mente. Romper com toda a ideia que me impediu de liberar o que eu tenho para retirar o lacre, que é o meu grande desafio. Glória a Deus. E isso não muda com oração forte. Isso não muda com reza forte. Renovação da mente é mudança pela palavra, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança. A oração me ajuda. Sim, me ajuda. Mas ela não faz o trabalho por inteiro. Aleluia. Eu não estou diminuindo o poder da oração, ao contrário, eu amo a oração, mas a oração, ela não é um instrumento de substituição da palavra. Se a oração substituísse a palavra, então eu nem sairia para pregar, ficaria só em casa orando e os pecadores seriam salvos. Mas a palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, não é ide e fique orando. Orar é importante, mas ninguém constrói uma parede de concreto utilizando apenas um elemento. Eu não construo uma parede de concreto utilizando pedra, e nem utilizando só areia, e nem utilizando só o cimento. O cimento sem areia não faz o trabalho. Ambos precisam estar colados. A palavra e a oração vai te levar a viver a plenitude do que Deus criou você para viver. E sabe quem pode pedir isso? Ninguém. Porque para Deus agir na sua vida, Ele precisa do seu direito. E para o diabo operar na sua vida, também precisa do seu direito. Se você dá o direito a Deus, Ele age. Aí, meu irmão, agindo Deus, quem impedirá? E se tu fecha a porta para o Satanás e diz: agora tu não entra aqui, ele não vai entrar. Porque você só é conduzido por quem você crê e por aquilo que você autoriza a operar na sua vida. Olha para o seu irmão e diga: eu sou aquele que autoriza as mudanças radicais na minha vida. Quantos podem dizer aleluia? Isso é poderoso, porque me liberta da ideia de ser manipulado por Deus. Vai para lá porque Deus quer. Vem para cá porque Deus quer. Vai para lá porque Deus quer. Aconteceu ruim porque Deus quis. Aconteceu bom porque Deus quis. Ei, o querer de Deus é bom, é agradável e é perfeito, mas Deus não anula a sua disposição de querer o que Ele quer, porque tu pode até querer, mas se tu quer o que Ele quer, aí é o casamento perfeito. Só querer e não ouvir não comer o melhor da terra, porque se quiserdes e se me ouvirdes, então comereis o melhor desta terra. É querer o que Ele quer, mas embora eu não queira o que Ele quer, eu ainda posso continuar querendo. Entendeu? Eu posso continuar querendo, embora o que eu quero não é o que Ele quer. Isso é poderoso, mas eu sou inteligente. Eu não preciso passar pela dor, pela prova, para entender. Agora eu preciso de Deus. Porque sofrer para aprender, eu já ensinei aqui, vou relembrar, nunca é a maneira certa de aprender. Olha para o seu irmão e diga: a dor pode até te ensinar alguma coisa, mas não é a maneira que Deus gostaria que você aprendesse. Todos podem dizer aleluia? Aleluia. Se houver provas no caminho, a gente vai correr? Não, porque temos o maior. Se houver alegria, vamos mudar? Não, porque temos o maior. Eu não vivo das circunstâncias para sobreviver delas. Se está bom, eu creio. Se está ruim, deixo de crer. Se está maravilhoso, eu creio. Se está mais ou menos, eu deixo de crer. A fé e a consciência, quando a minha mente é renovada pela palavra, os olhos do meu entendimento é descoberto, descortinado, eu vou viver acima
do bom e acima do ruim. Porque isso não é o meu trabalho. É eu viver uma vida de estar sentado no trono. Efésios 2:6. Cristo se assentou à destra de Deus. Então, se Ele está sentado, eu não tenho que ficar levantando do trono e dizer: eu vou morrer, Jesus, eu vou morrer. Eu vou me assentar, meu amigo. Esse evangelho, não foi eu que falei isso. Nós estamos assentados no trono e não ao pé da cruz. A cruz foi importante? Foi para te levar ao trono assentado com Jesus. A cruz é importante? É, para deixar o velho homem lá e não você ficar no pé da cruz dizendo que você é um miserável, pecador. Só se você realmente não tiver recebido Jesus, eu entendo. Mas se for salvo, em nome de Jesus, compreenda que Cristo se assentou e não foi numa cadeirinha de madeira, foi no trono de glória, acima de toda potestade e de todo principado. Agora, olha para o seu irmão, dê um sorriso para ele e diga: ele te assentou juntamente com ele. Eu posso mandar glória a Deus mesmo aí, de verdade. Agora eu preciso descortinar a minha mente. Porque, escutem, por favor, prestem muita atenção nisso. Aqui, queridos, é o nosso grande desafio. A mente do homem é algo extremamente poderosa. A mente é algo extremamente poderoso. Eu vou só te mostrar. A Bíblia nos ensina que a como você imagina em sua alma, assim você é. O que você veste, o que você come, para onde você vai, o que você lê, o que você fala, com quem você anda, o que você escolhe, qual é o jeito que você gosta das coisas, como você arruma a sua casa, como você se comporta, para onde, o que, os gostos que você tem, tudo isso é o resultado da maneira que você pensa. O jeito que você arruma as suas meias, se é que você arruma, eu creio que sim, aleluia. O jeito que você arruma os seus sapatos, o jeito que você faz o seu supermercado, as lojas se você gosta de entrar, frequentar, o que você vê lá no Facebook ou em qualquer outro site que você visita, isso revela o que você pensa, que está na sua mente. E o diabo, queridos, pode ter certeza, ele sabe que no seu espírito ele não pode entrar. Ele sabe que não pode possuir o seu espírito. Ele sabe que não pode possuir. Ele sabe disso porque a casa está ocupada. Se ele tentasse arrombar a porta, porque ele não pode nem fazer isso, aleluia, o maior está em nós. Mas caso a porta fosse forçada e a porta fosse aberta, quem atenderia seria Jesus. Tu moras aqui, mora aqui, e aí? Me desculpe, eu errei de endereço. Ele sabe que não pode tomar o lugar onde Deus habita. Ele sabe que não pode tomar, não haverá uma só vez na sua vida que se você tem um sim de Deus, você disse sim para Ele, não haverá uma possibilidade do diabo arrancar Jesus de você e ele falar: sai do meio que agora eu vou entrar. Aleluia! Deus, irmão, jamais! Lucas 10:19 diz que o diabo está, Jesus nos deu poder para pisarmos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada te causará dano algum. Vocês sabem o que é isso? Deus não tem nos dado espírito de medo, 2 Timóteo 7. Deus não tem nos dado espírito de medo. No livro de Tiago diz: resistir o diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Efésios 6:10 nos diz: eis aí, queridos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes, porque a vossa luta não é contra carne nem sangue. Então nessa luta eu só fico firme. Diga aleluia. Aleluia.
Agora preste atenção. Eu tenho que fazer um trabalho sério com minha mente. Isso é diário. Você escova os dentes? Por favor, não me responda. Eu creio que sim. Eu creio. Aleluia. Se você não tiver convicção, então eu declaro que você irmão agora ao lado, amém? Isso é sério. Isso é algo poderoso. Preste muita atenção nisso. Por que a palavra diz que se você não tiver cuidado com o que você fala, os seus dias felizes podem ser comprometidos na terra? Podem ser comprometidos na terra. Porque não é apenas a maneira que você fala que é importante, mas acima de tudo como você fala, o que você está falando, o que você diz, as palavras que você fala, o tipo de mentalidade que você possui, o que ocupa a sua mente de verdade, principalmente nos momentos de decisão ou decisões. Obrigado. Observe isso. Escreva por favor aí. Meus pensamentos. Escreva isso. Meus pensamentos são uma construção. E eu viverei nessa construção. Toda vez que você pensa, você está construindo. E saiba que este pensamento revela o tipo de obra que você vai habitar, o que alguém vai desfrutar dela. Quando eu paro para pensar, eu estou construindo. Palavras são pensamentos liberados. Pensamentos são palavras não liberadas. Quando eu penso, eu construo. Se eu não estou gostando do que estou vivendo, ou da construção que eu estou provando na vida, ou das obras que eu tenho visto, eu tenho de começar a pensar como eu estou pensando e na qualidade do meu tipo de pensamento. É a qualidade desse pensamento que afeta a qualidade das minhas palavras, a qualidade das minhas decisões e a qualidade da vida que eu tenho. Você está entendendo isso, querido? Amém? Primeiro Paulo nos diz em 2 Coríntios 3, se nós recebemos armas, e com estas armas nós podemos destruir fortalezas. Destruir fortalezas. Quando você vai estudar a ciência, ensina que existem paradigmas comportamentais em todos nós. Você vem da sua casa, você adquire o jeito de cozinhar, o jeito de fazer. Eu já até falei aqui no grupo, num evento de casais, que uma mulher tinha um hábito de assar o peixe cortado no meio. Ela ia assar o peixe, ela assava o peixe partido no meio. Juntava aqui a metade do peixe e ela partia o peixe todas as vezes que ia assar o peixe no forno. Quando ela casou, o marido achou engraçado aquilo, porque todas as vezes que ela ia comer o peixe, ela partia o peixe no meio e juntava peixe aqui a metade com a outra e colocava no forno. E ele achou aquilo curioso, porque já que iam comer o peixe, por que não assar o peixe por inteiro? E ele então foi falar com ela: por que você assa o peixe assim? Ela disse: eu não sei, mas a minha mãe assa o peixe assim. Aí ele foi até a mãe e perguntou: por que a senhora assa o peixe assim? Aí ela disse: porque a minha mãe assava o peixe assim. E aí ele foi falar alcançou ainda a bisavó, a viva, e disse: por que a senhora assa o peixe assim? Ela falou: porque na minha casa o forno era pequeno, então para mim poder assar o peixe eu tinha que pegar uma assadeira menor e dividi-lo, e aí dar para os meus filhos. Sem explicar, a filha dela aprendeu o mesmo costume e passou para a outra filha, a neta, o costume. Em suma, ela fazia aquilo por causa de um comportamento repetitivo daquilo que ela havia aprendido em casa. Nós somos uma somatória de fortalezas. Nós somos uma somatória de coisas. O jeito que a gente diz, o jeito que a gente acorda,
me acorde de manhã, porque quando eu acordo eu fico bravo. Porque, me explique, não tem que me acordar com um cabo de vassoura, porque se me acordar perto, vai dormir na mesma hora. Por que desse comportamento? Da onde vem isso? De que maneira os comportamentos estão se repetindo? Por que eles estão se repetindo? Porque são paradigmas. E nós temos várias manias que nos atrapalham. Por exemplo, sabia que para pessoas falar um palavrão, ela não precisa de muito esforço, sai naturalmente, ela nem pensa aonde está, que lugar. Eu estava esses dias, parei para buscar minha filha na universidade, Vitória. Eu fiquei lendo um livro, mas eu estava perto assim, de 3 jovens. Impressionante. Ela demorou uns 10 minutinhos para sair. 10 minutinhos, eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida. Lá, eles conversando sobre o negócio. Esperando minha filha sair da universidade. Eu disse, meu Deus, e as pessoas começavam a falar aquilo, falando e achando bacana, engraçado aquilo. Da onde? Porque é o contexto do mundo aquilo. Quando você entra no corpo de Cristo na igreja, algumas pessoas que praticam isso encontram uma grande dificuldade, porque vez ou outra podem falar uma palavrinha que você não conhece, ou pela metade de algo que você até quis dizer, mas você lembrou, opa, a coisa mudou, então eu vou ter que reformular. Isso leva um tempo, porém, catuque o sermão no celular, nada vai mudar na sua vida sem compromisso. Você vai falar todo dia? Vai falar. Você vai pensar todo dia? Graças a Deus pensa. Você vai comprar todo dia? Você vai se comportar todo dia? Vai, graças a Deus. A questão não é mudar isso. A questão é o tipo de coisa que você fala, o tipo de escolha que você faz, o tipo de destino que você toma. Você vai mudar quando você substituir o conteúdo para colocar outro que, segundo a palavra, deve ocupar a sua mente. Amém. Diga amém. Amém. Agora vamos para Filipenses capítulo 4. Observe isso aqui. Quantos estão recebendo a palavra? Dê glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Versículo de número 8. Pastor, já li tanto esse texto, pois continue lendo, meu filho, continue lendo. Porque você, é esse aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é falso ou verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que faça o quê? Ocupe o seu pensamento. Ocupe o seu pensamento. Ocupe o seu pensamento. Ocupe o seu pensamento. Porque quando o meu pensamento é ocupado por algum tipo de pensamento, quando é ocupada a minha mente, se a minha mente é ocupada com pensamentos respeitáveis, não será difícil para mim exalar um comportamento respeitável. Não será difícil para mim pensar ou agir de maneira justa, porque minha mente está ocupada por algo que é justo. Isso é óbvio, mas esse trabalho é o trabalho contínuo de disciplina com o meu pensamento. E essa capacidade de disciplinar o seu pensamento, Deus deu a você. Essa capacidade de disciplinar aquele cavalo Mustang sem governo, você tem, porque a nossa mente não pode nos governar. Se você deixar ao léu ou à lavonté, os seus pensamentos vão começar a conduzir você para lugares que não são bons. E se você quiser combater com o diabo na arena dos sentimentos e dos pensamentos, eu vou lhe adiantando, sem a palavra de Deus você vai perder. Porque ele é sofista. Ele vai usar os seus pensamentos para sabotar você com sugestões as piores possíveis. E às vezes
até as boas intenções, misturada com motivos que não são bons, ou motivos incoerentes, eu posso ser levado a agir agir de maneira errada e ir para um lugar perigoso, e não respeitar o que Deus tem para a minha vida, não respeitar a minha chamada, não avançar, se eu deixar a minha mente ou o tipo de sofisma chegar e me governar. Aí está a sua batalha, aí está o seu combate, aí está o seu grande desafio. Não é por interior, é ensinar, disciplinar, é corrigir o meu pensamento, é levá-lo a um lugar onde Deus reina, é puxar, é como se eu saísse de mim e olhasse pela perspectiva de Deus um quadro. Eu conversava com alguém e falava sobre perspectiva. Eu ganhei mandaram para mim uma foto, era do Canadá. Eu não sabia, parecia um lugar diferente, as 4 imagens, verão, inverno, outono e primavera. Eu olhei e disse, esses são lugares diferentes. Era o mesmo lugar, em fases diferentes, em estações diferentes, tirado a mesma fotografia de uma perspectiva diferente. E aí onde está o grande segredo de perspectiva. Quando você tem uma mente renovada, a sua perspectiva de você muda. A sua perspectiva do irmão muda. E a sua perspectiva do quadro que você está vivendo muda. O que era para você morrer, não é mais para você morrer. É a mesma capacidade que Josué e Caleb enfrentaram quando olharam para os gigantes. Todo mundo viu os gigantes e disse, a gente vai morrer. Josué e Caleb disse, eia, a gente não vai morrer. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E se Ele está conosco, nós vamos subir e vamos ter vitória. Esses gigantes nada mais são para nós do que um pedaço de pão. Da onde vem a capacidade de olhar para um gigante e ter ele como um pedaço de pão, meu irmão? A perspectiva. O problema estava lá, mas Josué e Caleb governaram o avanço, não pelo que estavam vendo, mas pela vitória na sua memória de vitórias passadas. Eles tinham isso bem registrado. Isso estava diante deles o tempo inteiro. Se levantasse gigante ou não gigante, eles iriam levantar e iriam avançar, porque o que ocupava a mente deles era a memória de vitórias que Deus havia dado a eles antes de aparecerem aqueles gigantes. Quando você tem uma mente disciplinada, guardada pela palavra, olhando para o que Deus olha, vendo o que Deus vê, falando o que Deus fala, vendo o que vier, você vai vencer, porque a sua perspectiva vai olhar para o problema de outro jeito. Aleluia! Aleluia! O seu irmão diga, a sua perspectiva está sendo alterada. Aleluia! Olha, Jairo, não importunes o mestre, a tua filha morreu. Ele disse, não, ela não está morta, ela dorme. Quem deu esse poder a Jesus de olhar para a morte como sono? A perspectiva do céu. Não era eliminar o problema, ele existia, mas a perspectiva dele, da maneira de Deus, a maneira alta definição de Deus, deu a condição dele minimizar aquilo que era nada diante do poder da ressurreição. É a perspectiva. Quando você conversa com pessoas extremamente tristes ou depressivas, vez ou outras elas estão tomadas pela depressão, elas estão no mundo onde pessoas que já venceram a depressão vivem. Elas estão na mesma realidade de pessoas que conseguem sorrir. Qual a diferença? Não é só o problema, é a perspectiva. É o lugar que ela está olhando. Os fotógrafos sabem disso muito bem. Você pode transformar um ambiente, o mesmo ambiente. Você, por enquanto, não vai sair do mundo. Você permanece no mundo. Mas a sua maneira de ver o mundo não vai ser a mesma de antes. Porque Deus está mudando a sua perspectiva. Paulo disse, a ninguém mais conheceu o segundo da carne. O que é isso? É olhar para o meu irmão dentro de uma outra expectativa. Ou perspectiva. Eu não vou olhar para ele como comum, normal ou limitado. Eu não tenho o direito de rotulá-lo. Eu não posso olhar para ele e rotulá-lo se eu olhar pela perspectiva de Deus. Eu vou aprender a perdoar, porque sabe o que acontece com a gente?
quando a gente nota um defeito em nós em demasia, é o próprio defeito que a gente nota na gente em demasia, é o mesmo que a gente quer enxergar em todo mundo. O que é isso? A perspectiva que eu tenho de mim mesmo, que é governar a minha maneira de ver os outros. Eu não tenho o direito de fazer isso. Eu não posso ter misericórdia de áreas da minha vida que podem mudar, porque quando eu sou tolerante com aquilo que é errado em mim e não corrijo, não confronto, sabe qual é a minha perspectiva? É olhar para o outro e ser tolerante com os erros deles e não confrontá-lo, porque eu estou olhando para mim mesmo em uma perspectiva completamente errada. E aí eu vou ser tolerante com ele, porque eu estou olhando para áreas da minha vida que eu julgo ter pena de mim mesmo. E eu não vou confrontar, eu não vou corrigir, porque eu estou olhando para mim dentro de uma perspectiva absolutamente incoerente com aquilo que a Bíblia me ensina. Quando eu começo a renovar a minha mente, e começo a olhar para áreas da minha vida que precisam ser mudadas, a perspectiva que eu tenho de mim e a do outro, através de uma renovação da mente, isso vai mudar. Todo mundo já ouve a famosa frase: eu não posso esperar resultados diferentes da minha vida se eu estou agindo do mesmo jeito. Essa é uma verdade crua, verdadeira verdade. É um dito popular certíssimo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que o que você está tendo da sua vida, se você não está gostando do relacionamento que você está desenvolvendo, se nós não estamos gostando dos feedbacks que estamos tendo da nossa vida, eu quero te falar algo, meu irmão. Está faltando você utilizar esta palavra, se apropriar dela para destruir fortalezas que estão impregnadas em você, que estão fazendo com que comportamentos sejam repetidos todos os dias, e você, sem pensar, está falando errado, está se movendo da maneira que Deus não espera que você se mova. Você está escolhendo a coisa errada, porque tem algo te governando que está lá incrustado. Você até começa uma semana bem, mas na próxima semana você está fazendo a mesma coisa errada. De que maneira você vai fazer isso? Diga: disciplinar-me. Disciplinar-me pela palavra. Pela palavra. O pecado nasce na mente, depois se torna um fato. Porque primeiro ele é pensado, depois ele é falado, depois eu manifesto. E aí é onde eu vou vencer um inimigo mentiroso? Pela verdade. O suicídio no mundo, por exemplo, ele é o resultado de um sofisma que insiste em ficar na mente de uma pessoa. Você é muito mais poderoso do que você pensa. Por isso Paulo orava: abre os olhos deles, porque eles carregam a riqueza da glória, eles têm o poder da ressurreição, mas têm uma mente que precisa ser iluminada. Amém. O seu maior investimento hoje, meu irmão, é renovar a sua mente, lavar com a água da palavra. Saber que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Mas isso não é para você olhar e falar: Senhor, os teus pensamentos são altos. Senhor, os teus pensamentos são altos. Não, esse é o trabalho que você deve tomar a palavra e começar a governar a sua mente pensando o que Deus pensa. Esse trabalho é 24 horas no seu dia. Eu vou governar a minha mente. Eu vou pensar o que Deus pensa sobre as pessoas. Eu vou pensar o que Deus pensa sobre esse problema que eu estou vivendo. O que eu estou vendo, o que Deus diz em sua palavra, é o que eu vou fazer. Diga para o seu irmão: eu tudo posso naquele que me fortalece. Fala para ele: você também tudo pode naquele que me fortalece. E é na pressão, exatamente na pressão, que você vai manifestar o que está governando sua mente. É na pressão. É na pressão. Como você vai governar e vai reagir no meio dela, tem tudo a ver com o que está ocupando a sua mente. Tudo a ver. Tudo a ver. E aí eu vou te dar armas agora, preste muita atenção nisso, para a gente finalizar, fechar agora com essa palavra. Aleluia. Aleluia, aleluia. Diga: eu tenho armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha, seu irmão: eu vou quebrar fortalezas na minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Você tem o poder para quebrar fortalezas. E as nossas armas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Eles não são fracas, são poderosas em Deus.
Aí eu vou te ensinar, 2 Coríntios, vamos voltar para lá. Capítulo 10. O que vai acontecer com a palavra? Ela vai anular sofismas. Ela vai anular sofismas. O que é um sofisma? Diga, um sofisma é uma sugestão que tenta se instalar em minha mente, governando as minhas escolhas, ditando o meu comportamento. Isso é um sofisma. Na hora da pressão, por que você não quer morrer? Porra, fale, olhe para trás, desista. Conversando com a irmã essa semana, ela me lembrou algo. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou com muita dificuldade, não é dificuldade, mas é muito desafio concorrer uma vaga no vestibular com muita gente. Aí eu disse para ela assim: você só precisa de uma vaga. Foi uma palavra poderosa. Mas eu, conversando com ela essa semana, ela me lembrou essa palavra. Aquilo chegou como luva. Eu disse: mas eu disse isso? Olha que coisa maravilhosa. Eu nem sabia que havia dito algo tão poderoso. Talvez para você pareça simples, mas não é. Na hora certa, a palavra dita, ela é melhor do que maçãs em bandeja de prata. Mas aquela palavra que saltou de mim, sem pensar, ela é resultado do que está ocupando a minha mente. E quando eu falei algo que ela lembrou, ela deu uma resposta poderosa. Sem uma palavra, você está completamente desarmado. Você não pode apagar sofismas. Se você vem ao culto e não é cuidadoso para guardar o que você ouve e meditar, você está perdendo uma grande oportunidade para anular sofisma. O sofisma vem, mas você tem que anular ele. O sofisma vai chegar, mas você tem que anular ele. Anular. Anular. O que é isso? Não aceitá-lo. Ele vai bater sua porta, mas você tem que anular. E aí é onde eu tenho só armas poderosas em Deus, porque fora isso, eu não tenho arma nenhuma, nem eu nem você. Mas temos capacidade de anular. Capacidade de anular. Mais uma vez, eu lembro o caso de José. Será que José, 13 anos preso injustamente? Imagina a quantidade de sofisma que chegava para esse rapaz. Tu é um condenado mesmo. José, tu é um condenado. Acho que em outras vidas tu pecou muito. José, tu nasceu com o pé esquerdo, tu nasceu, misericórdia, cuidado de ti. Mas ele guardou o coração. Anule os sofismas que vem para você o tempo todo. E muitas vezes a gente coopera com ele, pensando em demasia, aceitando e saindo dali, deixando situações e pessoas nos governarem. Ó, tá dando certo, hein? Chegou aqui, animado, agora tá baixando. Daqui um dia vai desistir. Você pensa que o diabo não faz esse tipo de leitura? Faz. Pessoas que não conseguem se manter no que Deus tem dito, em qualquer área da vida, vão sofrer baixas. Sabe o que te sustenta? A palavra. Isso é algo sério, meus nobres. Preste atenção no que eu estou ensinando. Você pensa que eu não tenho provações? Você pensa que nós que lideramos uma obra, inocente, não sabe de nada. As pressões são terríveis. Já quantas vezes eu cheguei aqui falando: ei, minha gente, ora por mim. O que me faz ter uma outra perspectiva? Eu sei que tudo aquilo que é sugerido para mim, que me vem na tentativa de meditar em algo que rouba a minha energia, que bloqueia a riqueza que eu tenho dentro, eu sei a origem. Eu sei de onde vem. Há pessoas que nunca mais vão ousar passar no vestibular ou estudar no vestibular, porque não passaram uma vez e desistiram. Eu já tentei uma vez, 10 vezes, eu vou morrer, vou parar. Da onde vem essa perspectiva? Da onde vem isso? Sofisma. Quem está instalando isso em você? E por que você está recebendo? Eu não consigo nada, pastor, porque o senhor não sabe da minha vida. O senhor não sabe de onde eu venho, de onde eu nasci. Você também não sabe da minha vida.
Tem áreas que você não vai fluir tão bem quanto outros. Mas quem disse? O jardim é uma coisa linda, não é um jardim. O jardim é lindo, ordenado. Um jardim parece, um jardim de um japonês. Parece que é, meu Deus do céu, tudo plantado assim, lindo, perfeito. Metódico. Se tu chegar numa floresta, é árvore de um lado, plantas completamente desordenadas. Não adianta você chegar para condenar uma floresta, porque uma floresta é uma floresta e o jardim é um jardim. O que eu quero dizer para você, meus nobres, é que alguns de vocês fluem na vida como um jardim lindo e regado, e outros são uma floresta. Em perspectiva, ninguém está errado. Alguns de vocês que vão fluir em áreas que o outro não vai fluir. Isso não quer dizer que você vai ter que corrigir coisas, como eu tenho que corrigir áreas da minha vida o dia inteiro. Minha mulher me ajuda em muitas coisas. Eu tenho que ajudar ela em outras coisas. Minha mulher tem uma perspectiva de coisas maravilhosas que eu não tenho. Eu vou me esforçar. A gente tenta se adequar. Mas ela é um jardim. Aleluia. E eu sou uma floresta. Quem tem mais, quem tem menos? Ambos são ricos. Olha o seu irmão, amiga, não queira ser eu. Diga para o seu irmão, é muito difícil ser eu. Eu vi algo nessa semana que me chamou a atenção. Isso aí é uma faca de dois gumes, tá? Mas não, o que eu vou dizer agora não é uma faca de dois gumes. Eu vou mudar porque talvez alguém não entenda, mas eu vou colocar aqui. Não, como outro pensamento. Aquele grande físico, Albert Einstein, ele falou: exigir que um peixe escale uma árvore é cobrar demais o peixe. E se o peixe quisesse suprir a expectativa de alguns para escalar essa árvore, ele estaria tão imbecil. É um termo pesado, tá, gente? Ninguém é imbecil, amém? Aleluia? Aleluia? Quando aquele se exige que um peixe escale uma árvore. O que eu quero dizer para você é que a sua perspectiva, você precisa entender que tem áreas que você não vai conseguir fluir. Não é porque tu é ruim. É porque Deus colocou algo em você que você precisa encontrar o que Ele colocou na sua vida. Aleluia! E não achar ruim porque tu não consegue pintar um quadro. Até consegue, eu só não quero esse quadro. Talvez, né? Ei! Deus tem algo para a sua vida que é único, especial e específico. Aleluia! Diga graças a Deus por isso. Mas alguns aceitam sofismas e o diabo pesando, dizendo que você não pode. Sabe por quê? Porque aquele é 1000 em matemática e tu é só misericórdia, tu não consegue aprender nada inteligente. Pela fé, você vai se levantar e vai dizer: eu posso qualquer coisa. Mas existem coisas que são mais fáceis para você, meu irmão. Não admita, por causa de palavras que disseram, sofismas e fortalezas que foram instalados na sua vida, que lhe atrapalham de avançar. Eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus tinha todas as condições, naturalmente dizendo, para não avançar. Ele nasceu em Nazaré, veio e nasceu de apenas um carpinteiro cuidou dele. Ele tinha tudo para não transformar o mundo. Pedro era apenas um pescador, e Paulo, um religioso, extremista, assassino. Moisés, um assassino que matou um egípcio. Aí Deus levanta Moisés e diz: tu vai ser usado. E quando chegar lá, você não vai falar para Faraó:
onde você está, mas nisso